todos. O nosso maravilhoso Deus não nos desampara com a sua graça. Todos os dias Ele dispensa da graça dEle para com as nossas vidas. E isso é muito bom. Se não fosse a graça do Senhor dispensada, com certeza nós não suportaria viver aqui nessa terra. Se Deus não fosse para nós o nosso refúgio, a nossa rocha de segurança, nós não suportaria. Vivemos, e não é apenas de agora, mas ao longo da história da humanidade, se vive uma situação de desprezo a Deus por muitos e de depravação por muitos. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que deixou Deus de lado e que passou a viver dos seus próprios jeitos, nas depravações de maneira bem desordeira. Estivemos ontem e hoje em Rolim de Moura num encontro de jovens. Eu sou cabelo branco assim, mas eu vou. Sou teimoso, né? E eu vou assim mesmo. Mas é sempre uma boa oportunidade para a gente aprender e ver as necessidades dos jovens e crescer também. Fui jovem numa outra época, numa outra experiência. Não existia internet, viu, irmã Cecília? Quando eu fui jovem não existia internet, não. E hoje existe, né? E assim, uma das coisas que lá se fez, colocou uma caixinha lá e falou assim, ó, os jovens, coloquem seus telefones aqui voluntariamente e vamos ficar sem telefone, né? E isso é bom porque aí se desliga e se liga na palavra, no que está acontecendo ali. Nós hoje em dia vivemos de maneira assim que estamos bem longe de quem está perto de nós e às vezes bem perto de quem está longe de nós. Vocês entenderam aí a questão? Porque se vê hoje em dia que estamos aqui, mas estamos só no... Eu vejo isso constantemente. Eu saio para fora para trabalhar, levo meu pessoal e coloco nos alojamentos. E eu vejo isso nos quartos. É um silêncio de conversa um com o outro que chega a ser cansativo. À noite não tem mais um bate-papo, uma conversa. É só no telefone, somente. Mas nós precisamos de muito mais do que um telefone. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos buscar o nosso refúgio, que é Deus. Deus é o meu refúgio, não somente de palavras, cantar, bonita melodia, mas de viver refugiado em Deus. Precisamos viver refugiado nele. Outro refúgio não nos traz a segurança que precisamos. Mas, então lá, os jovens pôde, acredito eu, crescer um pouco mais. Pôde
conhecer um pouco mais, ouvir uma palavra e também ter comunhão com outros jovens e ter momentos de lazer. Tudo isso faz parte da vivência dos jovens. Então, no encontro de jovens, exclusivo para jovens, tem todas essas coisas: lazer e palavra. Tem que ali promover o equilíbrio para que tudo possa fluir bem. Não sei se quem esteve lá, no caso vou falar dos velhos, né? Vou começar por mim, que acho que eu sou o mais velho, que estive lá, né, daqui de Jaru. Silvana, Toninho, né, Marilza, e aí Carolina, Camila, Cássio, Rebeca e Vitor, tá ali, né? Tivemos por lá. E assim, quer dar um testemunho, Carolina, Camila, o Cássio, o Vitor? Vocês querem falar alguma coisa? Querem? Pega aquele microfone ali e pode vir aqui se manifestar. Pode vir aqui do meu lado, não tem problema. Pode vir. Mais alguém quer vir? Quer vir, Cássio? Não? Vitor, quer vir? Oi. 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 Vocês estão me ouvindo? Ah, agora sim. Então, gente, foi muito bom. Eu gostei muito. Ano passado nós também participamos de um retiro de jovens. Foi excelente também. Esse também não foi diferente. Eu gostei muito. Teve muita brincadeira, muita dinâmica. E, assim, foi um momento bom. Momento agradável. Não foi tanto tempo, né? Porque ontem e hoje, mas foi muito agradável. E até as dinâmicas que a gente fazia nos ajudou a entender também o que o Senhor quer falar com a gente. Nós fizemos uma dinâmica hoje, por exemplo, de telefone sem fio. E qual que era o intuito da brincadeira? Cada um tinha, a pessoa falava, vocês conhecem essa brincadeira, né? Mas dessa vez foi com um versículo bíblico. A pessoa falava e no final o versículo chegava o quê? Em uma palavra, bem pouquinho, e até distorcido. Então, qual foi a lição? Que a gente não pode fazer fofocas e também não falar distorcido. Não é para falar o que a gente não sabe, o que a gente acha e a gente pega e fala. E isso é uma coisa que acontece muito. Então, ou a gente tem que ir direto na fonte, igual a Camila está falando. No caso, é a Bíblia, nesse caso. A fonte é a Bíblia. E foram momentos agradáveis. E eu gostei muito. Eu não sou muito de falar, mas eu vou passar para a Camila que ela vai falar. A paz, irmãos. Então, começando pela palavra. Lá, eles não tiveram, assim, dó de passar a mão na nossa cabeça. Eles mesmos falaram logo no começo que eles não iriam passar a mão na nossa cabeça, que eles iriam falar e que eles não era para a gente se sentir incomodado, porque é muito melhor a gente aprender essas coisas na igreja do que no mundo. Porque se eles não ensinassem, o mundo ensina, só que o mundo ensina do jeito deles. E aí é pior. E que é do jeito errado. E aí a palavra foi no primeiro dia sobre os frutos do pecado e depois sobre os frutos do Espírito, que seria assim, o lado ruim e o lado bom. E foi duas palavras que foi pregado por pessoas diferentes, estilos de pregação diferentes, mas que estavam totalmente em concordância. A gente estava ali, se eu não me engano, em 18 jovens, se eu não me engano. E parece que é bem poucas pessoas, mas foi assim um momento assim tão agradável assim de irmandade entre nós. E a gente estava numa chácara, acho que é uma chácara, que bem gramadinha assim, que tinha uma represa gigante, tinha quadra de areia para a gente jogar vôlei.
E ali a gente arrumou um grupinho para jogar vôlei que ninguém sabia jogar, nada. E aí o Léo falou assim, não, vai jogar todo mundo. No começo, não rendia o negócio. Ele falou, a gente vai insistir. E aí no final daquilo, a gente saiu dali, todo mundo sabendo jogar. E aí o Léo passou uma lição que foi algo que eu não tinha prestado atenção. E depois que ele falou, eu entendi. Duas lições. A primeira é que a gente estava ali, por mais que ninguém sabia, ou na hora que um ou outro acertava, ninguém ali estava com um espírito de competitividade. Tipo, ninguém querendo ser melhor do que ninguém, ninguém ficou se achando na hora que acertava, ou ninguém ficou ali com rixa, ficou diminuindo o outro porque errava, ficava rindo. Ninguém fez isso. Então, eu mesmo sei jogar, mas eu não me importei de estar ali porque eu me senti em paz, porque a gente ali realmente foi irmãos, não teve esse negócio. E também ele passou outra lição, que é quem não... Se você erra, é porque você tentou. Mas se você acertou, também é porque você tentou. E provavelmente errou antes, né? E igual a Carol falou da dinâmica que teve, questão... A menina falava um versículo inteiro. Chegava uma palavra que nem estava no meio do versículo. E também teve outras disputas. Teve disputas de menino versus menina, que não ficou nada ali, competitividade. Ali nas disputas de grupo, ninguém ficou se achando porque meu grupo venceu, igual ano passado. Mas ninguém ficou se achando por causa disso, brincadeiras à parte, tá, gente? E a palavra em si também foi muito boa, acredito que foi direcionada para cada um de nós, foi algo que a gente precisava ouvir, não vi ninguém incomodado, não vi ninguém com espírito de rebeldia, todo mundo aceitou de coração. A gente fez uma oração coletiva ali também, foi algo muito bom, e os louvores ministrados ali também. E o próximo é aqui em Jaru, hein? A gente tem que ficar esperto com isso. Amém. Quer falar, Toninho? Quer falar, Marilza? Deseja falar? Amém, irmãos. A paz seja com vocês. As meninas já falaram praticamente tudo, mas a verdade é que é isso. Eu, em idade, não sou jovem igual eles, mas em espírito eu estava de igual para igual com eles lá. E foi muito bom. Eu também aprendi muito. A palavra foi mais ministrada aos jovens, adolescentes, jovens e adolescentes, e até crianças, algumas crianças que tinham lá. Mas eu também aprendi muito nessa questão de não entristecer o Espírito Santo. Foi falado uma palavra a respeito disso aí, não entristecer o Espírito Santo. Foi falado a respeito dos frutos do mundo e dos frutos do Senhor, dos frutos do amor, dos frutos de Deus, que é os frutos do Espírito Santo. E tem uma diferença muito grande, e os irmãos eles frisaram muito bem a respeito disso. Não é nada que a gente não saiba, mas a palavra do Senhor, ela é eficaz e ela sempre nos ensina, sempre. A palavra do Senhor, basta que nós aceitamos em nossos corações, queiramos aprender, nós sempre vamos aprender. Às vezes é uma palavra que já foi ministrada 20 vezes, 30 vezes, mas se você quiser, você aprende com mais uma ministração daquela mesma palavra, você aprende. Porque é a palavra não de homens, e sim do próprio Jesus Cristo, do próprio Senhor. Então nós temos muito o que aprender. Foi muito bom. Essa questão das brincadeiras que as meninas falaram foi bom, sim, porque não teve realmente nenhum espírito de rebeldia, nenhum espírito de soberania, nenhum espírito de que eu sou melhor, e muito menos espírito de competição. Estávamos brincando e ali teve um momento de comunhão, sim, muito bom naquela parte também. Momento de comunhão na hora dos cultos, momento de comunhão na hora das brincadeiras, momento de comunhão na hora que estávamos ali aguardando o almoço sair, conversando. Enfim, foi muito bom. E isso é o que é interessante, isso é o que é importante. Comunhão uns com os outros e também com Cristo. E nós sentimos o Espírito Santo agir naquele lugar, agir na vida de todos nós ali, e foi muito bom. Eu fui mais para... Eu acho que eu fui para levar os jovens, vamos dizer assim. Fui convidado para ir,
E eu fui, e foi muito bom. Então eu diria que da próxima vez, você jovem, se esforce um pouquinho para ir. Nunca é demais, vale a pena, tá? Vale a pena você se esforçar, vale a pena você deixar alguns afazeres, deixar algo para trás, quem sabe, e se esforçar para ir. A princípio você não tem uma expectativa muito boa, mas uma coisa é certa, depois que você vai, o que é ensinado ali, o que você aprende, e você volta maravilhado no Senhor. Sempre é muito bom. Então, é isso, que cada um de nós possamos, cada dia, procurar crescer mais e mais no Senhor. Amém? A viagem foi muito boa, ida e volta, somos gratos a Deus por isso. Fizemos uma viagem excelente, uma estadia lá também excelente, foi pouco tempo, mas foi tudo segundo a vontade do Senhor. Amém? Deixa aqui. Amém. Então, aí está o testemunho de quem esteve por lá, né? Sempre bom a gente se esforçar e estar com outras localidades, com outras pessoas. Isso nos traz crescimento. Avisar os irmãos que a família do Lucimar, o Lucimar, né, Jacilene, eles estão para o sítio, aproveitou aí o feriado prolongado, tinham uns serviços para fazer no sítio, e eles foram para o sítio fazer os serviços lá. Por isso não estão aqui, pediram para avisar. E dizer para os irmãos que nós, como igreja, precisamos fazer parte sempre uns dos outros, orar uns pelos outros, para que todos tenham uma vida tranquila e quieta no Senhor Jesus Cristo. E estar participando da necessidade uns dos outros. A igreja, aqui na terra, deve assistir uns aos outros. E eu quero orar, que nesse momento, a Nelma não me falou nada, mas nós vamos orar pela Nelma, né? A Nelma acho que vai viajar amanhã, não é isso, Nelma? Então, nós vamos orar pela viagem dela, pela Keila, né? Acho que quando a Nelma voltar de lá, ela já vai ter segurado mais um neto ou uma neta, não sei, nos braços, né? Neta? Neto, então. Então nós vamos orar. E eu vou levar esse microfone aqui para a irmã Cecília. Ela ligou ele, Mateus? Para a irmã Cecília, está bem aqui próximo. A irmã Cecília vai orar pela Nelma. Nós todos vamos orar. Você quer falar alguma coisa, Nelma? Vamos todos orar juntos? Vamos ficar em pé. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos nessa noite, te bendizemos, porque só o Senhor é Deus, digno de toda gratidão, de todo louvor. Te agradecemos pela vida da Nelma, a nossa amada irmã, e também nós viemos diante do Senhor interceder, Senhor, colocar a vida dela, Senhor, nas tuas mãos, porque ela vai viajar, Senhor, vai assistir a sua filha, e nós pedimos o Senhor que esteja dando toda a cobertura necessária a ela, Senhor, livrando ela de todo mal, livrando ela dos acidentes e também, Senhor, dando a ela saúde, força, alegria e paz, para quando ela chegar ali, Senhor, ela ser ali, Senhor, o teu testemunho vivo na casa da sua filha, Senhor. Ajuda também a Keila, Senhor, na hora do seu parto. Ajuda ela, Senhor, em tudo, Senhor. Guarda, livra ela de tudo, Senhor. Nós
pedimos a Ti, Te glorificamos e Te agradecemos em nome bendito de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Às vezes parece que vai viajar, né, viagem tranquila, mas sempre existe as situações de risco, de perigo, e Deus é o que nos livra, Deus é o que nos guarda. Nós estávamos voltando para cá, Toninho me permita, e aí teve um pare-siga, né? E eu estava à frente do Toninho, e eu estava bem olhando para o retrovisor, Toninho nas paradas ali já, né? E veio um carro, acho que ele veio muito desapercebido. E quando ele viu o carro do Toninho ali, ele saiu assim, ó, de repente, para não bater, ele ficou lá, assim, quase no meio do carro do Antônio, já no acostamento, né? Um camarada que estava, eu estou falando um camarada, não vi se é homem ou mulher, não vi quem é que estava dirigindo, uma pessoa que estava com muita pressa ou perturbado, né? Tanto é que logo em seguida ele saiu forçando todo mundo, eu mesmo saí fora e ele vai embora. E ele foi forçando aquela fila assim de um jeito bastante agressivo para ir embora, né? Então no trânsito, em viagem, a gente vê esse tipo de coisa, mas quem é que nos guarda? Pode ter certeza que aquela pessoa talvez nem tenha e nem nunca considere que Deus livrou ele e livrou quem estava no carro do Antônio de um acidente. No mínimo ali teria-se um prejuízo material. Porque do jeito que ele entrou assim para o acostamento, para não bater, teria ali um prejuízo. O Cássio viu isso, não viu, Cássio? Então, mas a mão de Deus livrou de um acidente ali que poderia ter trago alguns transtornos, algumas dificuldades. Então, nosso Deus é o Deus que nos livre. Importante, vamos viajar, vamos, né, tudo que formos fazer, ter a proteção, colocar diante do Senhor, e Ele é o que nos protege. Ele vai nos proteger. Vamos ler aqui, talvez um verso ou dois, não sei, a hora já está um pouquinho avançada, em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Admoestos a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Nessa carta aqui, Paulo, escrevendo a Tito, ele passa algumas instruções aqui para aquele povo, possivelmente aqui, acho que de Creta, né? Os cretenses, era onde estava Tito. Então ele diz: admoestos a que se sujeitem aos principados e potestades. A Bíblia aqui coloca principados e potestades como autoridades. Autoridades não é aqui nesse sentido aqui, não é como demônios. Em outro ponto, a Bíblia coloca como a figura de
de demônios, né? Mas aqui não. Então ele está, admoestos aqui se sujeitem, aqui se sujeitem. E a igreja de Deus precisa aprender assim de maneira muito forte, que seja muito presente a questão de sujeitar as autoridades. E até assim às vezes é uma brincadeira que dizem, né, que alguns homens dizem por aí, que fala assim, a gente não manda em nada. Na rua quem manda é a mulher, no serviço quem manda é o patrão, aí uns falam, em casa é a esposa, e tem uma brincadeira nesse sentido, né? Mas nós, como cristãos, sujeitamos as autoridades que Deus coloca à nossa frente, diante de nós. Porque se não sujeitarmos essas autoridades, estamos em pecado, o pecado da rebeldia, o pecado de rebeldia, ele é considerado como pecado de feitiçaria também. Vocês veem a gravidade disso daí. Então, Paulo está falando aqui a Tito e aos cretenses que sujeitem, né, as autoridades, principados e potestados, lhes obedeçam. Agora, aí há um parênteses aí, né, que você vai falar assim, mas e se a minha autoridade estiver mandando eu pecar? E se a minha autoridade estiver mandando eu roubar? Aí ela já deixou de ser sua autoridade nesse momento. Ela não é mais uma autoridade. Então nós temos que ter discernimento, entendimento de até onde vai uma autoridade sobre as nossas vidas. Até onde vai? Como que se deve, até quando devemos obedecer, até quando nós entendemos que ali tem uma autoridade constituída por Deus. E não podemos assim nos curvar diante, porque apenas é uma autoridade se ele mandou nós fazer certas coisas, nós ir se curvar e fazer. Não. Lá no encontro se citou o seguinte, de Daniel e dos seus 3 amigos. A gente sempre cita os amigos de Daniel, os companheiros de Daniel. Que foram levados para a inauguração de uma estátua, né? Uma estátua do rei Nabucodonosor. E lá foi feito um decreto que todos deveriam se curvar ali, né? Ajoelhar, se curvar diante daquela estátua. Nabucodonosor era rei da Babilônia. Babilônia, sinônimo de pecado, da carne, né, do mundo. E ali tinha todo tipo de coisas estranhas e deuses estranhos. E aqueles os 3 amigos de Daniel que tinham sido levados cativo, estavam ali naquela cerimônia. E na hora eles apresentaram a estátua e eles não se curvaram. Quem quiser ler depois, está em Daniel, você vai ler lá, você vai achar isso aí. Eles não se curvaram. E aí apontaram para eles, olha, aqueles lá não se curvou. E o decreto diz que quem não se curvasse seria morto, jogado numa fornalha de fogo ardente.
E eles não se curvou. E eles falaram, nós não nos curvamos a outros deuses. Então foi ordenado a eles, né, ali tinha diante deles a possibilidade deles se curvarem e escapar da morte, olhando assim de uma maneira bem natural, escapar da morte. Ou não se curvar e ir lá para dentro do fogo. E eles foram para dentro do fogo, porque eles não se curvou. Mas Deus, que é o refúgio, né? Estou pegando aqui a letra do hino, Deus que é o refúgio, que é o que garante, nos socorre, nos guarda, e tantas outras palavras podemos utilizar aqui, não permitiu que houvesse nem cheiro de queimado neles. E quando o rei olhou lá para dentro da fornalha, o povo, olha lá, não jogamos 3, tem 4 lá? Tem 4 lá dentro. E o rei olhou e viu que eles não foram queimados. A um passo de que os que jogaram eles lá dentro morreram queimados. Vocês têm noção de como era, né? Mas ali estava uma autoridade, o rei, com uma ordem, uma ordenança distorcida. Ele era uma autoridade, sem dúvida ele era uma autoridade, ele era um rei de um povo, os babilônicos. E ele mandava e acontecia. Mas quando se trata das coisas de Deus, quando se tem discernimento, e eles tiveram discernimento, eles não obedeceram. Eu estou mostrando aqui os pontos, né? Mas nós temos que ter como princípio, em primeiro lugar, que devemos obedecer às autoridades constituídas. Nós temos que ter esse princípio para que vivamos bem no meio da sociedade, no meio da igreja. Então esse deve ser um princípio. Devemos buscar sim um discernimento em Deus para que a gente nunca venha obedecer uma autoridade que nos leve a se curvar diante de outros deuses. Cabe aí, fica aí uma pergunta para todos nós: a quem nós temos se curvado? Diante de quem nós temos nos curvado? A quem nós temos obedecido? Estamos obedecendo em que sentido? O verso 2, ainda no verso 1, né, ele diz assim, termina assim: estejam preparados para toda boa obra. Preparado. Então, quando nós somos obedientes, nós estamos ali sujeitando as autoridades, e pronto, sendo voluntários, nós estamos preparados para toda boa obra, para realizar aquilo que nos é coordenado. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos. Infame está dizendo de difamar, que nós não estamos aqui para difamar ninguém. Nós estamos aqui para valorizar os nossos irmãos e para ajudar os nossos irmãos dentro das suas necessidades. Se eu vejo um irmão, uma irmã, que está ali numa situação difícil, ou às vezes constrangedora, e aí eu saí dando com a língua nos dentes, né? Então eu estou difamando,
E nós não devemos difamar ninguém, devemos amar e ajudar e cooperar. Nem sejam contenciosos. Contenciosos aqui se fala de coisas competitivas, de competir e de questões também até judiciais. Nós não devemos partir para esse caminho entre os filhos, os irmãos. Jamais podemos partir para esse caminho de ser contencioso, de estar competindo, de estar querendo o que não é nosso, querendo o alheio. Precisamos tomar muito cuidado com isso. O verso segue e diz assim: mais modestos, mostrando toda a mansidão. Modestos. O que quer dizer a palavra modestos? O que ela diz para nós, essa palavra, modesto? O que você acha que essa palavra diz para você? Ser modesto. Não ser vaidoso. Não se achar grande. Não se achar melhor que os outros. Jamais. Então ele continua, né, mais modestos, mostrando toda a mansidão com todos os homens. Toda a mansidão. Uma pessoa modesta, ele é uma pessoa mansa. Ele olha para o outro, se é para ter misericórdia, ele tem misericórdia do outro. É assim que se porta alguém que é modesto. Mas aquele que é, assim, digamos assim, se acha, se sente arrogante, e está ali daquele jeito, bem feito. Bem feito, mereceu mesmo, né? E não move um dedo para poder ajudar o seu próximo. Não é isso que Deus espera dos que são seus aqui na terra. Estamos aqui e nisso nós somos edificados e nisso nós adquirimos um galardão lá no céu. Nisto nós amamos, nisto nós mostramos que somos um povo diferente, separado, escolhido e que fazemos boas obras, amando, assistindo uns aos outros. Eu creio que este é o recado de Deus. Um dia eu aprendi uma lição lá mesmo em Rolim de Moura, já faz bastante tempo, e eu não me esqueci dela. Faz bastante tempo mesmo. Não sei nem que ano era aquilo. Sei que eu era bem novo. Nós fomos lá em Rolim de Moura, e aí na hora de vir embora, nós já estávamos no ônibus, e lá na beira de rodoviária, tinha uns bêbados na sarjeta, né, caído. E aí, eu e mais outra pessoa lá, que eu não me lembro nem quem é mais, nós ficamos de dentro do ônibus fazendo uma brincadeira com aqueles bêbados. Eles estavam caídos pelo chão. E uma pessoa falou assim para mim: vocês estão brincando aí? Vocês não estão vendo que eles são carentes da misericórdia, não? Eles precisam da misericórdia de Deus. Podia ser você caído aí.
eu nunca mais me esqueci. Nós precisamos saber que as pessoas são carentes de misericórdia. E se nós pudermos levar uma palavra para a pessoa, se nós pudermos assistir ela, vamos fazer isso. Lógico que eu não estou falando de você sair aí procurando os mendigos e os bêbados e dando dinheiro e essas coisas. Não estou falando disso. Mas devemos olhar com um olhar de misericórdia, porque também nós, se não fosse a misericórdia de Deus, poderíamos estar caídos na sarjeta ou mortos no cemitério. Vamos passar para a parte da mesa do Senhor. Os irmãos podem vir preparar. Os irmãos podem vir estar preparando. Já nós vamos orar aqui junto com eles. E dizer para vocês que a mesa do Senhor, instituída pelo Senhor, é preciosa, é um momento precioso que nós temos de comunhão com o Senhor Jesus Cristo e comunhão uns com os outros. Deus instruiu seu Filho, e Jesus Cristo praticou a mesa dele. Foi uma das últimas coisas que Jesus Cristo fez, foi distribuir, participar da mesa junto com os discípulos. E nós hoje, e ele disse: fazei isto em memória de mim. Fazei isto. E nós hoje fazemos em memória de Jesus Cristo. Tem a representação do corpo, do sangue, da igreja. Nunca um pedaço de pão. Nunca. Nunca um cálice de vinho. Tão somente. Devemos ter essa consciência, saber disso. E nesse momento, nós precisamos ter grande reverência. Para esse momento, nós precisamos nos avaliar e ver se nós estamos em condições de participar da mesa do Senhor. É muito sério, né? Lá em 1 Coríntios 11, ele vai falar da mesa do Senhor e ele vai falar: olha, avalie cada um a si mesmo e coma e beba. Então Deus, através de Jesus Cristo, deixou essa ordenança, essa aliança, mas Ele deixou também a responsabilidade para mim e para você. Eu tenho a responsabilidade por mim. E eu avalio e respondo diante do Senhor por mim. E você por você. Está aí algo que não ficou assim, com alguém, para alguém falar: olha, você pode, você não pode. Não ficou para ninguém isso. Ficou para cada um avaliar e comer e beber. E se você se acha que não está adequado, fale ao Senhor, peça perdão ao Senhor, mas não deixe de
de estar participando. Se hoje eu senti que não tem como eu participar da mesa do Senhor, mas para a próxima vez eu preciso estar pronto para participar da mesa do Senhor. Porque, do contrário, serei eu alguém desobediente a uma ordenança que Jesus Cristo deixou. É difícil a gente ver as pessoas que às vezes entra meses e sai meses, 1 ano, 2 anos, e ela nunca está preparada para participar da mesa do Senhor. Precisamos nos preparar, precisamos estar prontos para participar da mesa do Senhor. Se eu precisar de ir num irmão e pedir perdão para um irmão, se eu sentir que um irmão tem dificuldade para poder participar, se aquele irmão, eu vejo que aquele irmão, aquela irmã tem alguma dificuldade de consertar algum erro, e se eu sei que me envolve, eu devo sim ir estar com aquela pessoa e ali nós nos reparar e poder participar da mesa do Senhor. Faz parte da mensagem aqui do que eu falei nesse dia de hoje aqui, do que Deus nos deu nesse dia de hoje. Vamos ler em Lucas 22, o verso 19 e o verso 20. Diz assim: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu. Essa narrativa aqui é de Jesus Cristo na ceia que ele celebrou. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo... Luciano, espera ali. Dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então ele está falando aqui da oportunidade que ele nos proporcionou, pagando a nossa dívida, nos trazendo a possibilidade de sermos regenerados e obter a salvação através do sacrifício dele, e ele deixa aqui essa ordenança para que nós participemos da mesa do Senhor. Vamos ficar em pé, nós vamos orar aqui, e aí, em seguida, podemos todos vir e participar da mesa do Senhor. Vamos estender nossas mãos aqui, vamos orar. Senhor Deus, aqui está estes elementos, ó Pai, e nós vamos participar da Tua mesa, ó Pai. Deus amado, muito obrigado por esse momento, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou de tal maneira, ó Pai, e nos deu esse privilégio de ter essa comunhão, de saber que somos parte do Senhor. Deus, muito obrigado, ó Pai. Rendemos graças a Ti, ó Pai. Rendemos graças a Ti, porque aqui o Senhor nos colocou. Aleluias. Glórias a Ti, ó Pai. Toda honra, todo louvor vai a Ti neste momento, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos aqui, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem
participar. Cristo já nos preparou